iniciando aqui o encontro de toda semana, o estudo do livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Hoje teremos o estudo e a comunicação do espírito Lapomerei. E vamos então seguir a reflexão de hoje. Castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão, e muito menos se pretendera evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação, que, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Que dizeis da perturbação? A pergunta feita, né? Para que essas palavras ocas, sois sonhadores e utopistas, ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda a parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos, os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Talvez um pensamento aqui, uma pequena reflexão. A grande maioria de nós temos pelo menos um certo respeito pela morte. Se não, medo. Se não, terror. E aí vamos relacionando o que cada um de nós sente pela morte. Outros talvez a desejem. Outros gostariam de senti-la. Então, o que esse espírito aí está dizendo é uma coisa muito interessante para se pensar, né? E ele diz lá, ele contesta essa questão da perturbação, né? Que ele está muito bem. Isso na ideia dele, né? Claro, porque ele não sabe o que é bom na verdade. Ele está, talvez, numa autodefesa ou se escondendo, né? Mas é interessante a palavra dele. Algum comentário que alguém queira fazer? Ok. Mas é também para todos amarga irrazão. A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser.
Então, veja, o espírito está confirmando que a luz o perturba. Ele está acostumado à escuridão. Para ele, a escuridão é, vamos dizer, o caminho dele. A luz o perturba. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Isso também é uma maneira de se esconder, porque ele, claro, não quer enfrentar o que o está esperando, né? Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro um crime. É uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e, individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo só contra esta luz odiosa. Ele volta a colocar aqui a questão da luz. Que por quê que perturba ele? Porque ele perde a segurança e ele vê a condição em que ele está. Então isso perturba por demais ele. Aquele que ontem era um homem. Analisada esta comunicação, na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo de sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que o espera. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acreditam-se ainda encarnados. Um comentário. E até eu vou pedir para quem quiser uma participação, um comentário também. Essa questão de muitas vezes não se saber que já morreu. Quantas vezes em grupos de trabalhos mediúnicos nós tivemos a presença de espíritos teimando com nós que não, ele estava vivo, porque ele estava ali conversando com nós, né? E que ele se tocava, e claro, ele se tocava no corpo do médium, né? Ou da médium, e afirmando categoricamente que não, ele não estava morto, não. Então, isso é muito comum até em trabalhos mediúnicos, né? Algum comentário? Ok. Para estes, a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo ser morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas
e humanas. Quererá isto dizer que escapassem à punição? Porque o espírito está ali desafiando, né? E sendo até um pouco brincalhão e dizendo-se que ele pode se cuidar dele mesmo, né? Nós vamos ver que não é bem assim, né? De modo algum é que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas. E o que a uns causa alegria é para outros um tormento. A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa. E, novamente, nós queremos repetir aqui. A luz mostra, deixa ele fraco, deixa ele perturbado e mostra como ele está, né? Ele consegue se enxergar. E o espírito, normalmente, nessas condições, está numa condição muito ruim, né? E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. E é isso que nós estamos falando aqui, porque ele se vê como a realidade dele é, né? Essas palavras, sutileza do meu ser, são características dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar. Luz que o penetra qual aguda flecha. Esse espírito aqui está colocando entre aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento. O que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. É um comentário aqui, né, sobre essa questão, porque de alguma forma o arrependimento revela um progresso, revela um despertamento, e é muito importante. É o primeiro passo, na verdade. Algum comentário que alguém queira fazer? Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje, ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Outra coisa que essa comunicação está trazendo para nós, novamente, a afirmação ou confirmação de que não existe o inferno ou a condenação eterna. Porque, veja, esse espírito era um ser completamente endurecido. E ele teve essa caminhada evolutiva do arrependimento e já passou a ser considerado um espírito arrependido. Então, isso confirma a não existência das penas eternas, né?
Convidados a emitirem a sua apreciação a respeito, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas da mais séria atenção. Opa, então vamos lá. Primeira, sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem espiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os impedem no momento da progressiva ascensão. Então, é interessante a gente comentar aqui. O tempo também trabalha. O tempo também é colaborador, né? O tempo vamos dizer, é um grande amigo. E o espírito, através do tempo, das eras que ele atravessa no mundo espiritual e também das reencarnações sucessivas, vai fazendo com que aquele ser, aos poucos, saia daquele casulo do egoísmo, da prepotência, da maldade, do orgulho. Então chega um momento em que ele se arrepende. Esse é o grande passo. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina a constringi-lo depois da dos homens. Neste caso, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhes ser útil, incutindo-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso a murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Interessante. Esta frase simbólica por excelência é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Enquanto o espírito se obstina a não compreender, a não aceitar a ajuda e não aceitar os erros que praticou, ele fica naquele tormento que é chamado ranger de dentes, né? Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre assim como as consciências grandemente criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabescos de um teto tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. O infinito moral existe, e miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Quer dizer, que aquele que sai da terra e vai ao mundo espiritual
com a mente fechada naquilo que fazia, apegado ao vício, ao crime, à maldade, continua assim. O orgulhoso continua orgulhoso. Não é a mudança do mundo físico para o mundo espiritual que modifica o ser. Algum comentário que alguém queira fazer? É aquela história que a gente já ouviu muitas vezes. Foi descansar, né? Foi descansar, não. Não foi descansar, não. E continua sendo o que é, vai estar na condição que era e vai ter que buscar a própria melhoria. Morreu, sim, para o plano físico. E não virou santo, não. Não tem isso, não. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Quer dizer, ele continua orgulhoso, egoísta, prepotente, mau. Ele passou só para o outro plano. Continuou tudo igual. A busca é individual e tem que partir do próprio ser, né? Homem. É bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado à Terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações lamenais. Eu quero dar um exemplo. Naquele livro A Caminho da Luz, do Chico e do Emmanuel, esse livro é um livro que eu recomendo a leitura. Num dos capítulos, Emmanuel diz para nós do tormento de Loyola, porque ele foi santificado aqui na Terra. E, no entanto, aqui no plano espiritual, ele teve consciência dos grandes erros que ele cometeu. E ele é chamado de Santo de Loyola. E, na verdade, é um espírito que está precisando, ou estava precisando de ajuda. Então, é uma coisa para se pensar, né? Segundo comentário. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como noutro caso. Esse homem nada vê do que o cerca e habituar-se-á mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. Interessante. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está, então, né? O espírito consegue se ver e isso perturba ele demais. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento visto como o que seria
alegria e consolo para o sábio, transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, quais feras refugiadas em seu antro, e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação dos seus pares. Eles se veem despojados nus, né? Na verdade, são vistos, observados, arrancada que lhes seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Isso é uma coisa para todos nós pensarmos com muito cuidado, porque senão, pelos nossos companheiros, parceiros, os nossos pensamentos não serão conhecidos, mas toda a espiritualidade, que são os parceiros nossos mais elevados, conhecem os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos são conhecidos também. Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para esse formidando criminoso. Todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. Quer dizer, somos conhecidos profundamente de tudo que se passa dentro de nós. Procura esquivar-se à multidão e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis e por toda a parte luz, olhares que o observam. É um tormento, né, gente? É um tormento. E corre e voa novamente em busca da sombra, em busca da noite. E sombra e noite não mais existem para ele. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavras sem sentido, mesmo porque ele já morreu, né? E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra. Isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Quanto mais tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve, constrangida pelo remorso, humilhada à fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante suas vítimas apaziguadas. Notai a lógica profunda
das leis imutáveis. Com isso, o Espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística. Comunicação que vos deu na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade. Eraste, né? Bom, nós não vamos fazer a terceira, porque o tempo não será possível, mas eu também não redigi, não deu tempo. Algum comentário que alguém queira fazer, gente? Só uma colocação bem rápida. Na medida em que ele foi despertando, ele foi entrando em desespero, fugindo da luz, mas encontrava sempre a luz à sua frente. E o desespero foi aumentando e vem, então, o despertamento. Mas isso deve ter levado séculos, séculos, ou pelo menos uns 90, 100 anos. Algum comentário que alguém queira fazer? Me chamou muita atenção o orgulho dele, né? Muito Não grande. estou incomodado, eu estou aqui, estou muito bem, eu se me basto. Eu achei assim, a Muito prepotência, a grande. arrogância, que coisa, né? E eu até tinha ficado pensando isso, né? Quanto tempo que ele vai ficar nesse estado? Aí você falou, né? Alguns séculos. Pois é. Coisa triste. E deu para entender um pouco, quer dizer, acho que deu para entender um pouco mais também, porque que tem irmãos que, se puderem, ficam em cavernas escuras, né? Porque Sim. realmente a luz, ela é a reveladora da verdadeira condição. Então, aqueles que conseguem ficam presos em cavernas. Celso, por que que esse é afligido pela luz? Por que que ele não consegue ficar na escuridão? Ele podia se esconder, mas ele não consegue. Por que isso? Porque, na verdade, o tempo vai passando e ele vai ficando, vamos dizer assim, inquieto. E é o caminho, né? Ele começa a sair, ele volta de novo, e ele sai, e ele volta. Na verdade, ele está incomodado, porque é muito tempo. Ele fica incomodado com aquela solidão, com aquela escuridão, e ele acaba saindo em busca de alguma Isso. coisa. É, Entendi. Só que ele não confessa. não se dobra. Tá certo. Eu, certa vez, num trabalho mediúnico, uma colega nossa, até ela me fez assim um grande favor, foi uma grande experiência. Ela entrou numa caverna, ela saiu do corpo, né? E entrou numa caverna no mundo espiritual, uma caverna muito escura. E ela estava sendo levada por dois trabalhadores. De lá eles tiraram um espírito na forma de um animal, na forma de um cavalo. E, e trouxe para a comunicação. Foi uns 20 segundos de choque anímico. E aí o espírito foi levado de volta. Isso foi feito 1 ano, toda semana, o mesmo espírito. Até que ele conseguiu ficar um pouco mais, foi ficando um pouco mais, até que depois de um certo tempo conseguiu dar comunicação. Então foi trabalho de mais de 1 ano. Ele estava tão fechado que a médium, nós éramos em 4 para segurar ela, e era um choque anímico só, porque era a vibração muito difícil. Aí depois foi melhorando. Então, é um trabalho bonito, né, na verdade, mas é um resgate muito difícil, né?
Algum comentário mais que alguém queira fazer? Então, nós estamos encerrando nosso encontro de hoje e na próxima semana continuaremos a estudar a comunicação desse espírito. Muito obrigado.